E esse testemunho que Deus pede para contar para você, que eu não sei porquê, mas pelo momento que você está passando, você vai compreender, que às vezes nós não podemos negar ao Deus que nós servimos. Não tem preço negar a Deus. Entramos na casa dessa irmã, oramos bastante ali, Deus entregou, falou tudo, despedimos e fomos embora. Quando chega no carro, a minha irmã falou, eu senti no coração de dar uma das compras para essa mulher. Eu falei, mas como você quer dar compra? A mulher não falou nada, a mulher não reclamou, não falou nada, eu vou lá. Ela falou, eu senti no coração. Aí eu voltei lá, ela falou, volta lá, voltei lá. Aí eu peguei e falei assim, irmã, nós estamos com umas coisinhas no carro aí, a irmã aceita. Nisso a irmã começou a chorar, e aí eu vi a face de Deus. Por que Deus cumpriu na vida dela? Ela me pega pelo braço, leva para a cozinha dela, abre os armários, tinha uma lata de farinha, acho que é aquela farinha láctea. Ela falou assim, é isso que eu tenho para fazer de janta, e era domingo isso, é o que eu tenho para fazer de janta para minha família. Mas tem uma coisa, pastor, o apóstolo, eu estou orando, e sabe o que Deus falou? Que ele ia trazer a providência aqui em casa. E você sabe por que Deus levou a providência? Porque ele testou ela até o limite. Ela poderia falar assim, o senhor tem R$5 para eu comprar um leite que eu não tenho? O senhor tem R$10 para eu comprar um pacote de arroz? Ela não negou o Deus que ela estava orando. Porque Deus, através do Espírito Santo, falava com ela, fique em paz, que eu vou trazer a providência. Às vezes você coloca a situação nas mãos de Deus e ele começa a agir, o que o ser humano faz? Vai lá e tira de volta. Falou, o senhor não agiu? Imagine a mulher estar ali, ouvindo Deus, a palavra que Deus está trazendo na vida dela, e lá no fundo ela falando assim, mas e o alimento? Essa mulher esqueceu de tudo isso. Ela só lembrava de uma coisa, Deus prometeu, e tudo que esse homem está falando através do Espírito Santo, Deus falou que vai cumprir. E o que aconteceu? Quando ela não negou o nome de Deus, chegou no carro, Deus fala, leva, é para ela. Uma das compras é para essa mulher. Então eu vejo, naquele dia, por que eu vi a face de Deus? Aquela irmã poderia ter negado a Cristo, poderia ter vendido a unção de Cristo, dizendo, tem R$5 para comprar um litro de leite? Já que o senhor veio orar, o senhor pode comprar, não tenho nada. Mas Deus aparece, meu irmão, quando já não tem mais saída. Entrando na história de Jairo, a mesma coisa. Jairo era o principal, mas ele já não podia fazer nada porque a menina ia morrer. Ele falou, eu não consigo mais, a minha oração já não tem mais força. Mas se o senhor, mestre, tocar as mãos, ela volta à vida. E no final da história, o que acontece? Penina, levanta. E é assim que Deus faz. A sua situação pode parecer que já morreu nessa noite. O seu sonho pode parecer que já não tem mais saída. Mas o Cristo que me trouxe aqui pede para dizer, o teu sonho ainda está vivo. O sonho que ele colocou, a unção que ele colocou ainda está vivo na tua história. Por isso que todo o trabalho que ele coloca dentro de tudo isso, Deus mudou a circunstância, mas manteve o propósito. Aqui, esse foi o título que ele deu. Aqui tem de tudo, meu irmão. Mas no final de tudo isso, um belo de um dia, meu irmão, não sei se eu vou entrar para fazer a fusão. Estava eu trabalhando, morando num dos melhores lugares, carro importado, trabalhando na TV Band. Antes do senhor entrar nesse aí, fala como as pessoas podem ajudar o irmão no Maná do Bem. Maná do Bem. Isso. Vamos lá. Aí vamos ouvir essa história. Vamos ouvir. Olha, é o Maná do Bem, o seu peixe não tem preço. R$1. 2, o que você sentir não tem preço, meu irmão. O Maná do Bem é feito dessa forma. O Maná do Bem é feito dessa forma. Hoje tem a facilidade, você tem um Pix lá, que é o e-mail você vai entrar lá no Pix, você põe e-mail, clica lá no e-mail. É institutoincabe@hotmail.com. Esse é o caminho. institutoincabe@hotmail.com. Você vai escrever isso lá, já vai aparecer Incabe. Ou se você tiver em dúvida, não sei se o menino se consegue pôr a técnica, o 0800 do Instituto, você pode ligar lá, é o 0800... Vou entregar para o Nino. Entrega para o menino, entrega lá para ele, 0800 vai estar... 226 1000.
Você pode ligar, o pessoal vai informar como é que faz. R$5, R$2, o que faz. Isso eu mostro todo mês. Como vocês mostram. Todo mês a gente faz o trabalho, automaticamente a gente mostra a resposta acontecendo aí. E o Nino vai estar colocando tudo lá nos comentários, vocês podem ver certinho lá e tal. E ajuda, essa obra é uma obra séria. O pessoal tá gostando do programa, não? Ah, tá. Sim. Tá gostando? Eu vejo nos outros programas, você fala nos comentários aqui, você não tá falando. O que tá acontecendo? Não, o Oséias ali tá é ele que tá. Tá no auxílio. Ó, mas tá aqui, ó. Tá, não, tô brincando, tô brincando. Fala aqui, você não tá falando. E é isso aí, pessoal. O trabalho é sério, Maná do Bem. Vocês viram que uma pessoa fazia uma semana que não comia e pegou a marmita e foi pro fim da fila na esperança de pegar outra marmita, que não sabia qual seria a próxima refeição, a refeição deles. E R$5, né? Isso aí, graças a Deus, acredito que a maioria das pessoas pode estar doando R$5, R$10, R$20. Hoje para confeccionar um marmitex, ele custa a média de R$6,20, porque a gente faz lá na igreja Maranata Betel, em Campinas. Custa R$6,20. De repente você quer adotar uma marmitex, vai lá. Faz eu quero ajudar uma marmitex, R$6,20. Aí eu quero doar 2 marmitex, 12 conto. Não quero doar meia, R$1. Amém. Fique à vontade, é assim que funciona. A multiplicação do pão acontece dessa forma. Tá certo. E o Missões Evódia, para você agora acompanhar o programa do Missões Evódia no Sertão no Facebook, é necessário que você se torne seguidor do Opinião Play no Facebook. Então você vai na pesquisa, procura lá, né, Opinião Play do apóstolo Pietro Júnior, e você torna seguidor da Opinião Play, e quando a gente estiver ao vivo aqui, vai estar lá. Você vai ser notificado no Facebook e você pode estar acompanhando a gente pelo Facebook. Um dos grandes motivos da gente estar transmitindo agora direto somente do YouTube é por causa da imagem e da comunicação. A imagem ela fica bem melhor e a comunicação também. Agora vamos estar entrando no maravilhoso testemunho do nosso apóstolo Pietro. Vamos lá, apóstolo. Muitas das vezes na vida, o teste que Deus faz comigo e com você é a liberação que ele fez. Tem muitos pastores que pregam que o demônio foi falar com Deus para agir na vida de Jó. Eu entendo diferente. A palavra de Deus, ela fala que havia uma reunião no céu. E de repente, quem vem chegando? Satanás. E Deus pergunta, de onde vem Satanás? E ele diz, eu estava a passear pela terra. Não sei, os irmãos devem conhecer essa passagem. E de repente Deus diz a ele, então, você deve conhecer Jó, um homem de coração íntegro e etc, etc e tal. Aí ele fala, mas também tudo que ele faz, o Senhor abençoa tudo que ele toca. Naquele momento, meu irmão, eu consigo entender que Deus precisava colocar os olhos de Satanás sobre Jó, porque até um certo momento, Jó apenas era o quê? Ele fala na passagem, Senhor, eu ouvia falar. Lá no final, agora eu vejo a tua face. Quando ele vê a face de Cristo, a face de Deus, ele tem a multiplicação. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, em que muitas pessoas têm escutado falar de Deus. Tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não tem o hábito de ler. Sabe por quê? Ele escuta o pastor fulano, o pastor Betano, o pastor falou isso. Tem gente pregando que não está nem escrito na Bíblia. Isso é para mim e para você, porque Deus fez isso na minha vida para começar. Para que eu entre na tua vida, é necessário que você pare de ouvir sobre mim e venha viver comigo, venha ver a minha face, venha conhecer verdadeiramente. Foi o que aconteceu com Jó. E veja bem, quando eu estava naquele momento, trabalhando o programa, entrevistando Luan Santana, Sérgio Reis, dentre as maiores estrelas do nosso país, eu me vejo num momento em que eu pego e conheço a danada da máquina de caça-níquel.
E tinha noite que era R$5.000, R$8.000, ia tranquilo. Num período de aproximadamente um ano, me recordo que o cálculo foi feito em R$180.000 só no canhoto do cheque. R$180.000. Aí você para analisar que R$180.000 foi o que eu perdi. A bola de neve que ele provocou foi tão grande que passou de R$500 mil. Perdi uma estrutura completa. Porque você entra, você se lança, você tem a ansiedade achando que vai ganhar, e eu perdi tudo. Perdi o emprego na Band, o primeiro relacionamento, tudo abalou a estrutura por completo. E naquele ano, eu me vi pela primeira vez atrás das câmeras, não que é desmérito ser cameraman, mas até então eu sempre estive na frente da câmera, apresentando os programas. E pela primeira vez eu vou ser cameraman, fui contratado por um candidato a vereador para fazer campanha política dele. E eu, câmera, meu tripé, fui recomeçar a vida. Eu precisava vender o almoço para levar janta para os filhos. Porque chegou nesse nível. E nessa altura ainda estava viciado ainda na maquininha? Não, nesse foi quando rompeu tudo. Quando eu perdi, depois eu vou colocar nessa sequência, o que fez sair do vício. Nesse momento. Eu também fui viciado na maquininha. Você foi viciado? Só não perdia muito dinheiro porque eu não tinha. Mas o pouco que eu tinha ia para a maquininha. Eu olho para trás e via que não tinha. Porque tudo que eu tinha ia embora para o demônio. Então olho para trás, eu falo, foi R$500 mil, mais de R$500 mil perdido. E naquele momento, fazendo a campanha, sendo ali, eu fui numa igreja, mais ou menos tinha umas 40 pessoas. Igreja pequenininha, uns 40 pessoas, e eu coloquei o tripé lá fora, na calçada, porque a igreja era pequena, e o vereador foi lá para ter a oportunidade, para falar da campanha dele, e de repente o pastor está pregando. Aí uma irmã disse, eu quero agradecer porque o testemunho, porque meu genro arrumou emprego, o outro porque parou de fumar, e eu estava ali atrás da câmera. Me lembro como hoje. Estava ali. E eu pensei, se esse Deus do crente existe, por que não fala comigo que estou nessa situação? Que não tenho mais o que fazer, estou num buraco, num fundo sem poço. Só pensei. E foi uma entrega tão espontânea, e o pastor estava pregando, de repente ele parou e disse, alguém essa noite desafiou Deus a falar com ele, mas Deus é tão gentil para entrar na vida da pessoa, que a pessoa tem que se manifestar, que quer que ele entre, porque ele quer fazer. E eu fiquei na minha, falei, não, isso é coisa de pastor, olha, eu tinha acabado de provocar para Deus falar, e ainda duvidei. Mas naquele momento, e ele começa, mantém o apelo dele por um certo tempo, e eu levanto a mão. Ele vem e fala tudo da minha vida, coisa que só eu e Deus sabia. Ele fala, naquela noite que você tentou tirar a sua vida, depois de perder numa máquina de caça-níquel. Você tentou com o seu carro entrar debaixo de um treminhão, coisa que ninguém sabia. Deus pede para te dizer. Foi nessa noite que ele pagou o preço mais alto. Porque todos os sonhos, todo o propósito que ele tem para você, que é pegar a palavra, o sonho que você tem de viajar o mundo, você pensa que você vai sendo apresentador? Não, você vai para levar a palavra dele. E naquele dia o chão saiu do chão, a igreja tremeu, e eu senti pela primeira vez a presença do Espírito Santo que pairou sobre o meu corpo, e eu saí dali pisando ovos. E naquela noite, como num toque de mágica, o que era vício deixou de ser vício. Porque a presença foi tão forte, foi tão sobrenatural. E às vezes é necessário sim, eu fico imaginando, tem homens que abandonam vício por conta de mulher, tem homens que transformam ou acabam com a vida. Eu fico imaginando se essa mesma pessoa usasse essa energia em favor de Deus, a vida dele seria 10 vezes melhor, porque isso aconteceu comigo. O mundo estava perdido, eu já não tinha mais condições.
Eu disse aqui, eu trocava almoço pela janta e muitas das vezes tinha que guardar janta pro almoço do dia seguinte para os filhos, porque não tinha. E passado desse dia, 1 ano depois, Deus restituiu, abriu portas em todas as áreas, com uma diferença. Um homem novo surgia. Um homem agora que tinha que caminhar com Cristo. E esse é o momento, dentro dessa pregação, dentro desse testemunho, para dizer para você: o que difere de um ser humano é compreender essa oportunidade que Cristo dá a todos nós. A mulher que ia ser apedrejada, ela tem diante dela a sentença de morte decretada. Foi o que aconteceu na minha vida. Já não tinha mais saída. Pensei em tirar a vida. Cheguei no nível mais baixo que se fala de uma estrutura de ser humano. Eu fico imaginando que aquela mulher adúltera, quando foi levada diante de Jesus, e todo mundo com uma arma na mão, porque pedra era arma naquela época, e diz: Senhor, a lei de Moisés diz que nós temos que matá-la. E eu entendo que naquele momento Jesus, escrevendo os 10 mandamentos, a Bíblia não fala isso, isso é algo que eu fico imaginando, e que ele escreve os 10 mandamentos ali no chão e fala: aquele que cumprir os 10 mandamentos pode jogar a primeira pedra. E os mais antigos começam a jogar a pedra, e os mais novos, até que chega, ele olha para a mulher e diz: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela olha e fala: não tem ninguém. Ele fala: pois bem. Começa a jogar a pedra fora, né, no chão, e não no na chão. mulher, né? Aqueles que te acusavam, cadê? Ela fala: não tem ninguém. Ele fala: porém, o único que pode te condenar sou eu e não vou fazer. Vá e não peques mais. Para facilitar essa passagem na vida, eu fico imaginando que hoje alguém que é levado ao médico, que precisa colocar um catéter, ou sei lá o que passa na vida, o cara que gosta de mamar gosta de fumar, gosta de comer doce, e de repente quando ele se vê numa cama de hospital, e o médico chega e fala: fulano, é o seguinte, foi te dado a oportunidade de viver um pouco mais. A medicina conseguiu dar um jeitinho, mas se você botar álcool na vida, na boca, você não viverá mais. O cara tem uma decisão: não bebo mais e vivo mais um tempo. E eu tenho certeza que a mulher adúltera, naquele instante, ela teve, porque Jesus foi muito claro e disse: mulher, aquele que te condenavam jogou todas as pedras. Eu posso te condenar e não vou fazer. Então Cristo nessa noite está falando comigo e com você, como fez na minha vida, e disse: o que você fez de errado, não faça mais. Concentre, dê o melhor para a tua família, doe parte do seu tempo para os projetos sociais. E foi aí que nasce toda essa estrutura de doação para o próximo. Porque se eu tinha condições de perder 5 mil, 8 mil, o que custa fazer o bem para o próximo? Não que eu vá rasgar 5, 8, fazer. Só que Deus foi muito claro: estou te dando uma oportunidade, com uma diferença. Tudo que você fizer e colocar a minha presença junto, vai ser sucesso. E quando eu falo de sucesso, não é sucesso do glamour. Vai dar certo porque tem paz. Tem gente que fala assim: mas apóstolo, você entra com o seu carro na favela, você entra em tal lugar. Quando Cristo manda, meu irmão, quando o Espírito Santo sussurra, não tem bandido que a confronte. Sabe por quê? Porque ele tem alguém que está orando por ele também. Quando você chega e fala o seguinte, ainda que a ponte, nós somos do Rio de Janeiro, fazer uma missão no Rio de Janeiro, e foi a experiência mais radical que eu vi. Pessoal com armas, pessoal com tudo, mas quando você tem a arma da Bíblia debaixo dos braços, eles respeitam. Sabe por quê? Porque o brilho, a luz do Senhor Jesus, quando está em ti, o inimigo tem que sair fora. Tem que bater em retirada. E eu vejo que naquela noite a minha vida foi transformada.
E sabe quando tem esse reflexo dessa mudança? Quando este homem que jogava toda a grana que ganhava, eu trabalhava para uma rede de supermercado, além de trabalhar para a televisão, eu fazia carro de som, entregava panfleto, tinha uma equipe que fazia isso. Então o dinheiro vinha fácil, não que vinha fácil, entrava, trabalhava para isso, vinha. E esse dinheiro ia tudo nisso, nesse período. E sabe, a mudança de tudo isso, quando ela vem, muitos anos depois. O apóstolo jogava em cassino? Cheguei a jogar em cassino. Cheguei a jogar esses que foram liberados para o governo, que teve um tempo. Teve um tempo. A porta aberta, a luz piscando, e não sei o quê. E o sonho, a ilusão, aquela coisa radical. Você chega e entra, que eu não sei. Não vamos nem opinar dessa coisa, porque eu sou contra. Eu sou contra a legalização. Os banqueiros que me perdoem, eu sou contra a legalização, como sou contra a legalização do jogo de bicho, etc e tal. Porque tudo que é forçado, e quando eu falo forçado, ele é instigado. Ele é instigado. Como algumas igrejas instigam o ser humano pelo dinheiro também. Aquelas 3 igrejas que eu disse que se eu tiver oportunidade nós vamos falar. Deus mostrou 3 tipos de igrejas que estão acontecendo nesse mundo. Quando você fala desse cassino, um pai de família entra. E ali a destruição volta junto. Porque não existe fiscalização suficiente como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma fiscalização. E o país, quando ele é corrupto, ele se torna corrupto numa estrutura e fala, lá é o seguinte, lá se paga 70%. E 30% fica da administração. O cara ganha 30%, mas 70%. Aqui no Brasil é o contrário. Se foi provado, os caras pagam 5%. Por isso que há esmiuça tudo a estrutura que acontece. As redes do bem, quando você fala de um projeto desse, sabe, demorou tempo. Vamos fazer uma lá do bem, a pessoa olha e fala, nossa, o cara quer uma cesta básica para ele. No começo fala, você tem uma doação, cara, ele quer viver de boa na vida. Por quê? Porque estamos vivendo num sistema corrupto. E o sistema corrupto vem lá de trás. Quando descobriram o Brasil, uma das primeiras cartas que foi o quê? Solicitando a vaga de emprego para o sobrinho de quem ficou em Portugal. Começou lá atrás. Então, assim, hoje falando desse testemunho, Deus, ele consegue mudar a tua vida. Por que consegue? Você tem que autorizar. Ele não vai fazer, está aqui. Deus mudou a circunstância, mas manteve o propósito. Eu vou dar o exemplo de José. Sabe por que José se tornou governador? Porque ele continuou e compreendeu a sabedoria que Deus tinha para ele, que é o que? O propósito. Porque talvez você aguentaria, nós aguentaríamos a situação que aconteceu ali. Primeiro, os irmãos arranca a túnica dele, que era um sinal de respeito. É lançado fora, é condenado, é feito isso. Eu falo para você, tem coisas na vida que não dá para entender. Só que quando o homem compreende, se eu tiver paz, se eu tiver o Deus que estão dizendo que existe, e se eu colocar em prática, o que vai acontecer? O buraco que era para a morte para José virou o quê? Virou bênção para ele. Ele foi vendido. O que era para ser escravidão levou ele numa situação de conforto. A cadeia dele, que era para ser prisão, ele tornou o quê? Organizador da cadeia. A chave ficava na mão dele. O que era para revelar sonho lá atrás, que virou tormenta, virou a realização do maior projeto da vida de José, ser governador. E a sua história é dessa forma. A sua vida é dessa forma. Talvez você está nos acompanhando hoje dizendo, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Mas o propósito que Deus tem na tua vida, tenho certeza para dizer, Ele continua ativo. Ele continua ativo em você. Porque quem determinou foi Deus. Porque a palavra fala que antes de estar no ventre de sua madre, Ele já determinou o teu propósito. Glória a Deus. Fala um pouquinho do livro e nós vamos fazer um sorteio desse livro aqui. Passa rápido, 1h30. Passa rápido, bate-papo aqui. Sabe qual foi o resultado? Eu só preciso falar isso rapidamente. Eu vou atropelando as palavras aqui.
Quando fecha, que horas são? 10h20 já? Já pipocou o tempo? São 10h10. 10h10. É. Eu não aceitava o apostolado. Eu, quando pela misericórdia de Deus veio o apostolado, era algo que no Brasil não existia tanto. E eu fiquei com vergonha disso. Falava, mãe, que trem é esse apostolado? É alguma coisa, não sei das quantas, quando veio a unção. E meu irmão, quando eu chego em uma das viagens que eu tive na Argentina, e isso aconteceu lá nesse testemunho que eu contei para você, do encontro que eu tive com Deus na primeira igrejinha lá atrás, veio o reflexo anos depois. Sabe como? Certa noite, chegando na Argentina, 8 horas da noite, começa o culto. 15 para as 10 chega alguém e fala assim, apóstolo, o senhor tem 15 minutos para pregar. E aquilo me revoltou, meu irmão. Olha que já estamos na presença, já estava ungido. 15 minutos, sai do Brasil, 2.000 quilômetros para pregar 15 minutos. E eu confesso para você que eu preguei de qualquer jeito. Preguei na carne e fui embora. Andamos 9.000 quilômetros, Chile, outros países, e estádio lotado, 5.000 pessoas, igreja com 500 pessoas. E quando eu regresso para o Brasil, 30 dias depois, sabe quem estava no aeroporto? Aquela igrejinha. E por um instante eu fico boca aberta. Que Deus é esse que eu sirvo? Que eu fui em estádio lotado, igreja lotada, e essa igreja está aqui no aeroporto? E de repente a igreja num calor, num temor, e essa foi uma das vezes que eu vi a face de Deus. Sai uma irmã falando espanhol, chorando, e entrega um exame de HIV positivo. E chorando ela mostra o outro exame e diz, naquela noite que o senhor pregou, Deus me curou. Deus tirou o HIV. E me emociono porque eu vi face de Deus. Porque naquele instante eu caio de joelhos naquele aeroporto em Buenos Aires e eu escuto a voz de Deus. Deus disse, filho, o milagre que foi para ela é só para te dizer que apenas pregue, porque quem faz o milagre sou eu. Enquanto o homem está preocupado, se tem 100.000 pessoas, se tem 1.000 pessoas, se tem 10 pessoas te ouvindo, sabe que Deus fala? Uma palavra que você lançou nesse microfone. Ou às vezes precisa atingiu. de 2 horas para Deus agir, pensa que precisa pegar 2 horas. Eu preciso 2 horas. Não, Deus falou, se eu te mandar parar o carro e dar um abraço, é nessa hora. Sabe aquele Glória culto que deu tantas 1.000 pessoas, Deus falou? Sabe que hora que eu agi? Foi no louvor da irmãzinha que não sabe sequer cantar. Mas eu usei ela para louvar a mim do jeito que ela quer, do jeito que ele quer. Então hoje, nessa noite, dentro desse testemunho, peço desculpa pela emoção, porque eu vejo a face de Deus. Quando Deus determina o tempo, meu irmão, quando Deus determina o propósito dele, hoje você pode estar por baixo, ou talvez você chegou na igreja, não te deram a oportunidade que você merecia. Sabe o que Deus fez? Ele te levou naquele lugar, só para você dar o abraço que o irmão precisava. Glória Já a cheguei Deus. em igreja que foi assim, chegar ali, e o que eu vim fazer? Deus fala, ei, apenas dá um abraço. A pregação é um abraço. E você encontra aquela pessoa, eu encontrei aquela pessoa 2 anos depois. E sabe o que ele falou? Apóstolo, aquele abraço eu precisava para mudar a minha noite. Esse é o trabalhar de Deus. Nós estamos buscando uma igreja perfeita, uma vida perfeita, algo perfeito. Não. Deus faz do que é torto perfeito. Quem caminhou com ele a vida toda com Jesus, com o facão do lado? Pedro. E ele deixou. Às vezes tem gente que entra na igreja apontando o dedo com a roupa com o irmão. Você viu, o irmão não falou bem, o irmão não sabe falar, como que dão oportunidade para ele? Irmão, esquece. Essa igreja não existe, essa igreja não é. A igreja certa é aquela que toca na verdadeira igreja, que sou eu, é você que está em casa, é você, porque essa é a igreja itinerante de Cristo. Glória a Deus. É essa que mesmo. toca e ele fala, ô Jairo, lá atrás, Jairo. Quando Jairo se lançou de joelho, disse, Senhor, se o Senhor tocar na minha filha, ela volta à vida. Então nesse momento, antes aqui tem toda a história nesse livro. Toda a história de vida. Mas se você
colocar diante de Deus agora todo o teu problema, toda a sua situação, sabe que com as suas mãos já não tem mais força, e falar com Jesus, falar: Jesus, apenas toque, eu já não posso fazer nada. A menina morreu, o meu sonho morreu, estão me acusando, estão me apontando, mas se o Senhor tocar a mão, se o Senhor apenas tocar na mão, voltar à vida, eu tenho certeza que esse programa hoje chegou na tua vida para ser um milagre necessário. Glória a Deus, eu creio. E aqui tem a história desde esses 6 meses. Tem a história que ainda no mundo, eu trabalhava na Rádio Líder, na cidade de Sumaré, fazia um programa romântico. Eu lembro da Rádio Líder. Lembra da Rádio Líder? Eu lembro. Eu fazia um programa romântico do meio-dia às 4 da tarde, num daqueles meses que o salário é atrasado, você querendo mandar tudo para o espaço, revoltado com a vida. Aqui tem um testemunho. Não era evangélico ainda. A Stephanie, que era a secretária da rádio, toca o interfone e fala assim: Pietro, tem um menino, veio te conhecer. E em rádio, o programa romântico mais aparecia era mulher, querendo arrumar casamento, era aquelas coisas. Um menino veio me conhecer? Ah, eu saí do estúdio, fui lá na porta. Fui lá conhecer, porque eu falei: já vou dispensar esse menino já. Está aqui o testemunho. Hoje eu olho para trás e vejo Deus trabalhando lá atrás. E quando eu chego, eu falei: e aí? Ele conheceu minha voz. Ele olhou para o meu lado, a mãe dele falou assim: ele é deficiente visual. E aquilo já foi um baque para mim. Aí ele chega para mim, o Joãozinho, e ele chega e fala assim: eu vim te conhecer, Pietro. Sabe aquela angústia, aquela dificuldade da dívida atrasada, da falta do pagamento, aquilo naquele momento tudo. Deus mandou um menino que aparentemente tinha uma dificuldade, e hoje olho para trás e falo: aquilo foi um anjo. Porque aquele menino falou assim: eu posso ver como você é? E eu fiquei parado. Ele falou: pega a minha mão e põe no teu rosto. E ele começa, na época eu usava barba. Ele falou: nossa, você tem barba, você usa óculos e não sei o quê, eu gosto do teu programa. E ele foi enchendo à tarde, foi enchendo, e ele foi para o estúdio, e ele toca no microfone. Eu levei ele, eu falei: só não aperta os botões. Era uma mesa de som grande, e aqui é o que eu coloco no ar. A lição que eu levo naquela tarde está nesse livro, um dos testemunhos. Deus mandou o menino João, aparentemente com a limitação, mas ele enxergou um coração gigantesco que Deus mandou naquele lugar. E na hora que ele foi embora, ele falou assim: eu posso te dar um abraço? E ele me deu um abraço, mas foi um abraço que levou todos os problemas que eu tinha, porque eu deixei de ser o apresentador, o locutor daquele programa romântico, para fazer programa para as pessoas que gostavam do conteúdo que eu produzia. A partir daquele dia, daquele momento, eu percebi naquela história que era mais do que fazer programa, que era mais do que você vir nessa noite de quarta-feira, de sexta-feira e falar: eu vou entrevistar as pessoas. Não, Deus está dando a oportunidade para você extrair essa essência das lágrimas, para dizer: existe um Deus que manda dá o alimento que você precisa, e quando eu falo do alimento, é o alimento que vai te levar no novo nível, para dizer: ainda há esperança. Eu estava no fundo do poço e aquele menino foi lá e me deu um abraço, não falou de Deus, não falou de nada. E hoje eu olho para trás e gostaria de encontrar esse pequeno João, que foi o anjo que me visitou na Rádio Líder e disse com um abraço que problema nenhum valia a pena, que a vida era mais do que aquilo. Esse é o milagre, a essência da vida. Esse é o milagre, essa é a essência que faz a transformação. Porque as pessoas querem uma igreja perfeita, querem um Deus perfeito. Mas sabe, meu irmão, nós não vamos encontrar uma igreja perfeita. Não vamos encontrar seres humanos perfeitos. Mas se você colocar a Cristo na sua vida, tem aquele que subiu na árvore brava, Zaqueu. Ele queria ver Cristo.
Ele, com o coração dele, ele queria ver Cristo. Quando você começou a fazer esse programa, dentro de toda a negociação que nós tentamos colocar, programa evangélico na televisão, fazer isso, e em todas as igrejas eu sempre encontrei uma barreira. Eu te falei isso. Eu te falei que a gente encontra uma barreira. Mas Deus um dia vai dar saída, que é a Opinião Play. O que eu olho para trás? Hoje o homem, ele quer a solução no homem. Ele quer o lucro no homem, ele quer aproveitar. Quando você larga a tua vida, larga a tua família e vem para cá, deixa de ser o pastor com os problemas e passa a ser o quê? O interlocutor que tem a missão de levar essa engrenagem. Como gerou esse livro, essa passagem. Hoje eu olho para trás e vejo que Deus estava lá. Deus estava lá, dizendo: eu seguro as suas mãos. Eu seguro as suas mãos. Infelizmente, é necessário que muitas pessoas cheguem no mais profundo do abismo para que ele apareça verdadeiramente. Não foi ele que levou. O ser humano que se lançou ali. Mas é bom. É bom porque quando Deus deixa você ir, quando Deus deixa você se aprofundar, o coração está onde? No fundo do ser humano. O amor está onde? O ouro está onde? Tudo é preciso cavar para chegar lá. Assim é Deus. Para encontrarmos a Deus, temos que cavar dentro de nós para encontrar a essência desse amor que Ele soprou nas minhas narinas e soprou nas suas. Amém. É Deus transformado. Glória a Deus, o tempo já foi, apóstolo. A gente vai estar sorteando um livro, né? Pode sortear. Galera, é o seguinte, depois desse sorteio o apóstolo vai estar fazendo as considerações finais, a gente vai estar encerrando. A primeira pessoa, eu estou vendo pessoas aqui, né, que eu estou acompanhando aqui, e quero que o Nino preste atenção nesse momento, o missionário Oséias. A primeira pessoa que escrever aí agora, eu quero, vai ganhar esse livro. Beleza? A primeira pessoa que escrever, o Nino não vale escrever, tá? Eu vou escrever. A primeira pessoa que escrever eu quero, vai ganhar esse livro. Epa, Maria Aparecida Geraldo, grande amiga da gente, aquela que deu entrevista na Opinião Play, ela está ao vivo. Uau! Um grande abraço, que Deus que abençoe. História, hein? Está aqui. E já aproveitando o gancho, a doutora Cida, que é a Maria Aparecida Geraldo, a gente vai começar uma série com ela, que a gente vai estar falando sobre relacionamento abusivo, abuso infantil, e vai ser pelo menos umas 3 sexta-feiras de programa. Sexta-feira que vem vai estar aqui um grande empresário, o Gato Magro, que é o nome mesmo da transportadora dele, Gato Magro, e ele é um homem bem sucedido, graças a Deus. Mas a empresa dele tem o nome de Gato Magro justamente por causa da fome. Ele nasceu da fome, hoje é um grande empresário, e os caminhões da transportadora dele está escrito Transportadora Gato Magro. Então, é testemunho forte também, que ele vai estar aqui na próxima sexta-feira, e vocês não podem perder. Eu quero estar falando aqui também do pastor Anderson, que é um grande amigo da gente, um parceiraço também, um cara que trabalha na missão. Atenção você, pastor ou pastora dirigente do Circo de Oração, líder do departamento infantil, você está precisando fazer uniforme para o seu departamento ou congresso e festividade? Verdadeiramente seus problemas acabaram. Com a CPE Estamparia e Confecções, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19 991 91 7676. Pastor Anderson, um abraço, pastor Anderson, que Deus continue abençoando a sua vida. Apóstolo, nós ainda tem aí 6 minutinhos, pode fazer aí fechar aí com chave de ouro seu testemunho. Eu fico feliz até porque são raros esses momentos em que a gente relembra a história. E eu me emocionei quando eu escrevi o livro e vi as lágrimas, e hoje você fez isso. Quero te parabenizar. Glória a Deus. Porque Deus está te usando através do Espírito Amém. Santo com esta ferramenta.
É só dizer gratidão mesmo, gratidão por dizer. E eu quero finalizar falando que o 0800 226 1000, você pode ver como é que você pode ajudar o Maná do Bem. Eu quero fechar minha história. Eu escutei isso, eu li, eu conheci o autor. O autor de um livro, ele tem o Down, e é um menino muito inteligente. Ele contou uma história que eu quero compartilhar contigo para fechar esse testemunho de vida. Certa vez, rapidamente, 2 minutinhos, dá tempo da gente fechar aqui. Certa vez, ele ia junto com os avós na beira da estrada para vender alimentos, vendia os alimentos ali nas barraquinhas, e no fundo ele encontrou uma família de gatos. E o pai dele é ateu. Eu esqueci desse detalhe. O pai dele me confessou. Adão disse, eu era ateu, né, até esse momento. E de repente o menino pega aquela família de gato e começa a cuidar dos gatinhos. Começa a dividir a marmita dele, o alimento dele, com os gatinhos que ali está. Até que um dia ele convence a avó dele leva aqueles gatinhos no médico, que estava todo doente, cuida do gatinho, e o gatinho retribuir com amor para ele. E um belo de um dia, o pai encontra o menino falando de Deus. Filho, mas o que você entende por Deus? E ele pega e fala assim, pai, Deus é a mesma forma de como eu cuidei dos gatinhos. Eu falei, mas como? O que isso tem a ver? Ele fala, Deus, ele encontra uma maneira de cuidar daqueles que estão precisando. Aqueles gatinhos precisavam de ajuda e Deus me levou até eles, me deu condições para cuidar daqueles gatinhos. E o que aconteceu? O gatinho retribuiu em amor. Quando você se lança para com Deus, vive com um Deus, entrega a vida para Ele, o que ele faz? Não tem impossibilidade, Ele vai ao teu encontro. Ele te encontra até mesmo como encontrou essa família de gatos, atrás dessa barraca de frutas. E ali fez a família completa. Hoje, talvez, para finalizar, a história de alguém com 15 anos de idade. Eu queria comer e comi uma lata de leite condensado. E Deus foi tão bom que aos 24 anos, através de um trabalho, Deus deu condições de comprar até mesmo um avião. Perdi tudo no jogo. Perdi tudo. Avião, dinheiro, carros. Mas Deus foi tremendo o suficiente para restituir num gesto, numa noite, quando foi perguntado se você aceitar o Cristo, a esse Deus que dá, que cura, que abre portas de emprego, Ele muda a tua vida. Foi uma atitude e Ele mudou a minha vida. Deus mudou a circunstância da minha vida, mas o propósito que Ele tinha colocado em mim se manteve ativo. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus, agradeço a Deus pela vida do apóstolo. Para nós aqui também foi uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. O bate-papo foi muito gostoso, muito leve, muito tranquilo, 1h30, passa rápido mesmo. E eu quero dizer para você que se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajude, porque quando você se inscreve no nosso canal, quando você deixa o seu like aí, a plataforma ela compartilha o nosso programa para outras pessoas poderem estar assistindo. E quanto mais o projeto Missões Evódia no Sertão ficar conhecido, quanto mais esse projeto alcançar pessoas, mais fácil fica, né, da gente estar arrecadando alimento. Eu sempre digo aqui que a primeira vez que a gente foi no Vale de Jequitinhonha, a gente levou 1 tonelada de alimento. Da última vez a gente levou 6 toneladas de alimento. E o nosso sonho é levar 30 toneladas de alimento. E isso a gente não consegue fazer sozinho. A gente depende de vocês. Então divulga o nosso canal, fala do nosso canal para os amigos, para o pessoal da igreja, os irmãos da igreja, para vizinhos, beleza? E até a próxima quarta, o horário já deu. Quarta-feira, Peterson Gama vai estar aqui ao vivo. Nós vamos estar apresentando o CD dele que ele gravou. Ele é uma bênção nas nossas vidas também, o pai dele é uma bênção nas nossas vidas. E até lá, e ficam todos com Deus. Esse é seu. Opa, um presente aqui.